está a 5 pontos do líder e também do vice-líder. Vocês ainda colocam o Flamengo na briga? Porque o Flamengo está na briga, sim. Em queda livre, hein? Eu acho que está na briga, sim. Acho que viver muito tempo no Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro é muito espirituosa. Sim. Então, as frases, as brincadeiras... São muitas, já são muitas. Brincadeiras, porque o Flamengo está na briga, sim. São espirituosas, são... A frase que eu ouvi de Cruz Maltinos, botafoguenses e até de rubro-negros bem-humorados foi que o cheirinho é a vingança do vice de novo e do chororô. Ah, eu vi isso também. Mas é mesmo, né? Só que a diferença é que o cheirinho foi criado por rubro-negros. Pela torcida, exatamente. E hoje virou contra eles, contra os rubro-negros. Mas dá para recuperar. Agora, o time vem em queda livre, dá para recuperar? O que fazer? Vocês estão percebendo a distância? O Maurício Barbieri não está um pouco perdido, os jogadores querem muito de rendimento. O que está acontecendo com o Flamengo, na opinião de vocês? Hoje um monte de flamenguista na rede social chamando o Barbieri de Loz do Corinthians. Loz do Flamengo. Loz do Flamengo. Seria o Loz do Corinthians. Eles são iniciantes, né? Mas o que houve com o Flamengo para o Flamengo cair tanto de produção assim? Prejuízo de agosto, é? Tem muitas coisas. Primeiro, pois não, gente. O Flamengo perdeu aquele que vinha sendo, na reta final antes da Copa, seu principal jogador. O Vinícius Júnior. Ele tinha se tornado, nos últimos jogos do Flamengo, a válvula de escape do time do Flamengo. Era bola nele quase que o tempo todo. Se você pegar os últimos jogos do Flamengo, era sempre buscando o Vinícius Júnior para ele resolver. E muitas vezes ele resolvia. Nem sempre. É claro, o resto do time também estava jogando bem. Mas ele era o diferencial. O Flamengo perdeu o diferencial. O Flamengo errou estrategicamente em querer encarar as 3 competições com o time principal. Já foi comentado aqui essa semana, o Lomba teve aqui. Para mim, um erro de estratégia do Flamengo. Ontem ficou provado que o Flamengo ontem jogou com praticamente o time reserva. Mais da metade dos jogadores de linha não eram titulares há pouco tempo. E conseguiu jogar de igual para igual. Perdeu o jogo, mas jogou de igual para igual com o Inter. Fez uma má partida. Empatou, jogou, criou situações e tal. O que reforça o que eu falei. Se tivesse colocado um time alternativo em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, poupando os principais jogadores, talvez estivesse, como o Palmeiras fez, com uma situação melhor nas competições paralelas e no próprio Campeonato Brasileiro. Para mim, um erro. E um outro erro que o Flamengo tem cometido, que é de não estabelecer quem é o seu comandante de ataque. Porque se a cada jogo você coloca um jogador no comando do ataque, nunca o time vai se entrosar com aquele jogador. E é o que vem acontecendo, O problema é que o melhor jogador do Flamengo hoje é o outro. O outro? Quando joga o Diego, não, tem que jogar o outro. Quando joga o Everton Ribeiro por dentro, tem que jogar o outro. Quando joga Mas tem que definir um centroavante. Mas a dúvida do Flamengo hoje é só essa. Quando joga o Rodinei, tem que jogar o outro. Quando joga o Pará, tem que jogar o outro. Por exemplo, o Uribe não foi relacionado para os jogos com o Cruzeiro. O Dourado ficou um bom tempo sem jogar, voltou a jogar. Ontem o Dourado e o Uribe ficaram no banco, o Lincoln começou. Durante o segundo tempo, o Uribe entrou. Se você pegar cada jogo, nos últimos, 7, 8 jogos do Flamengo, o Flamengo tem um titular no comando do ataque. Era o Uribe, aí saiu o Uribe, entrou o Dourado, saiu o Dourado, aí jogou com o Vitinho contra o Cruzeiro na Libertadores, aí saiu o Vitinho, ontem foi o Lincoln. Não vai nunca ajustar, não vai nunca encontrar um padrão de jogo, um padrão de funcionamento ofensivo. Não tem como, é impossível isso. Então é uma falha do Barbieri, gente. Ele está errando nisso. Ele está errando nisso. O Flamengo... Aí uma questão mais complicada, porque envolve a cultura do clube. Em alguns jogos, precisa entender que tem que defender primeiro para depois atacar. Tem que ter uma alternativa de jogo, porque o Flamengo só sabe jogar de uma maneira. Ontem foi um pouco mais, em virtude dos desfalques, um pouco mais ida e vinda, mas normalmente é o time que joga o tempo todo no ataque, sem criar um volume de situações grandes. Então, o Flamengo tem algumas questões, mas eu acho que as principais são a ausência do Vinícius Júnior e a maratona encarada, toda ela com o time considerado... Inclusive, para reforçar o que o Eugênio está falando, a informação que vem lá dos Estados Unidos é que foi feita uma avaliação com o Paquetá, quando ele se apresentou à seleção brasileira, e o estado atlético dele
deplorável, muito desgastado, cansado exatamente por essa sequência E também de deve jogos. estar psicologicamente. Pra mim, a culpa do Por causa Flamengo dos números. é muito fácil de identificar. Com ele, o Flamengo anda. Sem o Paquetá, o time não anda. Só uma observação rápida para não fugir desse assunto. Desculpa, Rodrigo. Eu falei a todo instante aqui que, para mim, os melhores elencos do Brasil são os do Palmeiras e do Flamengo. Estou há anos falando isso. Por que o Palmeiras muda toda hora? Cada jogo uma escalação. E o Flamengo, mudando, não consegue manter o mesmo nível. Porque tem um técnico não muda. Tem um técnico que tem Então, ok. Então, o problema não é comandante de ataque. respaldo. Não, Que respaldo, mas porque Você dentro de me campo cortou. muda mais um. A minha resposta vai na direção do que você falou. Pra mim, a culpa única e exclusiva da derrocada do Flamengo, ainda não acabou o campeonato, nada, ele pode ganhar a Copa do Brasil brasileiro, é a diretoria. Você pega os principais clubes do Brasil, os que estão disputando o título, nenhuma diretoria errou tanto quanto a do Flamengo, em todos os aspectos. Contratações ruins, cai um dinheiro do céu. O Vinícius Júnior foi vendido, perdeu o Vinícius Júnior. É uma dinheirama. O Flamengo, que já vinha sendo bem administrado financeiramente, ainda cai do céu um dinheirão por um garoto, Vinícius Júnior. O Flamengo tinha a obrigação de montar um timaço com esse dinheiro. Montar um elenco. E não tem. Eu sempre falei aqui pra mim, o Palmeiras tem um elenco o melhor do Brasil. O Grêmio tem um bom elenco. O Flamengo é um time desequilibrado. Não tem laterais, se reforçou muito do meio pra frente. Não, você discorda da minha opinião que o Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil. Eu acho que o elenco desequilibrado. Contratações dos últimos tempos que deram certo, Diego Alves é uma boa aposta. E ainda contrataram tardiamente. Se fosse isso, o Flamengo poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, talvez da Sul-Americana. Contratou um goleiro certo tardiamente. Aí para essa temporada tem um goleiro bom. Só que e as laterais? Reposição. Então, peraí, pra mim, o Vitinho, um absurdo, 10 milhões de euros pelo Vitinho. O Vitinho não é solução, muito caro. O Uribe não é solução. Ele não falou isso quando estava contratando em junho, que ele estava na Copa, que ia contratar o Vitinho. Eu falei. Que era um absurdo? Eu falei. A maior contratação? Eu falei. Não me lembro. Eu falei. Não, vocês dois falaram que era muito caro. É muito caro. O Rodrigo e o PVC. Muito caro é uma coisa, outra coisa é a qualidade técnica. Mas assim, pra mim assim... É muito caro pela qualidade técnica. A administração tão elogiada do Flamengo, ainda mais com a venda do Vinícius Júnior, o Flamengo devia ter feito um elenco muito poderoso como o do Palmeiras, e não tem. Mas não tem. Então a montagem do elenco... Tanto que eu falei, o Rodrigo Caetano, pra mim, fez um trabalho ruim. O Rodrigo Caetano pode ser campeão com o Inter. Pode. Ele pode dar a volta por cima, sendo campeão brasileiro com o Inter. Mas no Flamengo, pra mim, o Rodrigo Caetano fez um trabalho ruim. E a diretoria? Você tem que demitir ou não um treinador que é jovem, o Barbieri. Essa indefinição, falta de estratégia entre as três competições, passa também pela direção. Se o Filipão fosse o técnico do Flamengo, o que o Filipão ia fazer? Vai jogar com esse time na Libertadores. Mas é o que eu tô dizendo. Vai jogar com esse time. Mas é o que eu tô dizendo. O Barbieri, ele não tem essa força, esse estofo, pra determinar. Eu vou jogar o brasileiro com o time reserva. Se ele faz isso, ele é cozido, fritado, assado. Como diria Leandro Quesada, para Edmundo, você rodou pra concordar comigo. Exatamente. Porque você tá dizendo que não tem respaldo. Quer dizer exatamente isso. Não, mas pra mim a diretoria é a culpada. A diretoria é a culpada. Vamos por partes. Primeiro, o Filipão consegue fazer uma coisa. Há 25 anos, a gente diz que o estadual não vale nada. E até hoje, só um cara escalou o time reserva num clássico Grenal e num clássico Palmeiras e Corinthians em final de campeonato. Que foi o Filipão. O que ele tá fazendo aqui? A gente discutiu aqui com o Eugênio, Edmundo, 2 semanas atrás. É possível, o Palmeiras tem o elenco mais importante do Brasil? Um mês atrás, a gente discutia a qualidade do Mike, do Luan, da contratação do Gustavo Gomes, o Vitor Luiz, o Johan, o Daverson. Eram jogadores, alguns deles, condenados do Palmeiras. Então, é o melhor elenco do Brasil. Ok, estamos de acordo. Mas ninguém apostava que ia colocar o time reserva, Lucas Lima, o time reserva, e ia acontecer o que está acontecendo neste momento. Faço questão de dizer neste momento, porque pode não ser assim dali para frente. Acho que a diretoria tem culpa, sim. Parte dela. Tem Eduardo Bandeira, tem Ricardo Lomba, Carlos Noval. Carlos Noval, que disse aqui o Lomba na segunda-feira que a decisão de escalar todo o time titular sem poupar em maior parte foi da diretoria em conjunto com a comissão técnica. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Acho, por outro lado, algumas contratações são discutíveis,